Meus queridos e minhas queridas, a Sexta-feira Santa tem um lado triste, porque nós somos colocados diante da morte trágica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. Mas ao mesmo tempo, esta tristeza se transforma em luz, porque a porta do céu se abre para acolher todos os homens e mulheres perdoados pelo sacrifício de Jesus, que deu a sua vida por nós. Em poucas horas acontece todo o drama do sofrimento de nosso Senhor. Ele é preso e sente a dor da traição de um dos seus apóstolos, Judas Iscariotes, que o vende por 30 moedas. É condenado sem prova alguma, somente com calúnias e mentiras, inventadas pelos sacerdotes dos judeus e os fariseus, que, conhecendo as profecias da Sagrada Escritura, não foram capazes de reconhecer diante dos seus olhos o Salvador do mundo. Pilatos lava as mãos e entrega Jesus para ser flagelado com um chicote contendo pregos que rasgavam a carne. Os pesquisadores do Santo Sudário identificaram ali, naquele pano sagrado, 370 feridas, isto é, 370 lugares aonde este chicote tirou a carne. 370 feridas, através de 600 golpes que o corpo recebeu, antes que colocassem sobre os seus ombros a pesada cruz. Começa assim a sua via dolorosa, a sua via sacra, pelas ruas da cidade santa de Jerusalém. Aquele a quem muitos tinham ouvido e visto os seus milagres, agora zombam, outros somente observam. Os amigos e os discípulos estavam tristes e confusos. A Virgem Maria sentia uma terrível dor. Os inimigos demonstravam alegria com a sua vitória. E tudo levava a crer que estavam diante de um fracasso. Tudo levava a crer que ali se encerraria a obra, a missão de Jesus Cristo. Porém, meus queridos e minhas queridas, no Monte Calvário acontece o nosso novo nascimento. Foi na sexta-feira que Adão foi criado por Deus. E é na sexta-feira que Deus restaura a sua maior criação, o homem. Adão pecou junto à árvore proibida. Jesus nos salvou na árvore da cruz. As mãos de Jesus ficaram abertas para nos acolher, mas as mãos de Adão se fecharam para pegar o fruto proibido. Na cruz, meus queridos, não jorrou o sangue de um simples cordeiro, mas o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por meio deste sangue, nós fomos lavados, nós fomos curados, nós fomos libertados dos nossos pecados. Como nós ouvimos no profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados, graças às suas chagas. Meu querido e minha querida, se neste dia existiu dor, sofrimento e tristeza, ele foi necessário. Porque se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos a alegria da Páscoa.
E isto nos dá a grande lição para a nossa vida. Nós que tememos o sofrimento, nós que tememos a dor, nós que tememos as calúnias, nós que tememos a perseguição, nós que tememos tantas coisas ruins que a vida nos apresenta. Muitas vezes, depois de uma tempestade, vem a bênção do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, depois de uma situação ruim, nós podemos dizer como Jó, e o livro de Jó para nós serve como uma grande lição. Um homem que era rico, um homem que tinha uma família maravilhosa, um homem que tinha tudo aquilo que nós dizemos que é necessário para ser feliz. E o diabo vai até Deus, como ele faz também conosco, indo até Deus para nos acusar, e o diabo diz: o teu servo Jó somente te é fiel, porque ele tem tudo isso, ele é próspero, ele tem saúde, ele tem filhos maravilhosos, ele é fiel por causa disso. Tira tudo aquilo que ele tem, e ele se voltará contra ti. Infelizmente é aquilo que muitas vezes acontece com muitas pessoas. São fiéis quando tudo está indo bem, são fiéis quando todos estão a seu favor, são fiéis quando tem a saúde, quando tem dinheiro, quando as coisas estão correndo 100%. Mas basta vir uma dificuldade grande ou pequena, basta vir uma calúnia, uma perseguição, um problema financeiro, um problema de doença, uma morte ou qualquer outra situação, as pessoas dizem: eu não mereço isso, porque Deus está permitindo que isso aconteça comigo. Logo eu que sempre fui fiel a Ele, não mereço, Deus é injusto. E quantas vezes as pessoas nesta hora voltam as costas para Deus, voltam as costas, não entendendo justamente que o sofrimento, ele começou a fazer parte da história do homem, da nossa história, a partir do momento em que os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, e o sofrimento não estará ausente da vida daqueles que seguem a Jesus Cristo. Nós estaremos expostos todos os dias, e às vezes até mais, estaremos expostos a tantos problemas como todo mundo. Mas Jó, meus queridos, foi capaz de atravessar com a sua fé este momento de crise. Não deu ouvidos à sua esposa, não deu ouvidos aos seus amigos, que o aconselhavam a abandonar a sua fé, mas permaneceu firme, permaneceu muitas vezes chorando, permaneceu com o coração ali, amargo, mas permaneceu, se agarrou em Deus. E existe um versículo maravilhoso, quando Jó recupera tudo aquilo que ele tinha, e Jó diz: antes eu somente havia ouvido falar de ti, hoje eu sei quem és. Nós somente saberemos quem realmente é Deus depois de termos atravessado uma tempestade, depois de termos atravessado uma dor, depois de termos atravessado um vale escuro. Somente nesta hora é que nós descobriremos como a fé é a única graça capaz de nos sustentar, capaz de nos manter ainda em pé. E nós vemos esta lição, meus queridos e minhas queridas, na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao assumir a nossa condição humana, ao assumir a nossa fragilidade, em tudo menos o pecado, Ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Ficou 9 meses no ventre da sua mãe, nasceu por obra do Espírito Santo, mas ficou 9 meses no ventre de sua mãe, e já no seu nascimento, Ele foi rejeitado, porque todas as portas estavam fechadas, e Ele nasceu numa estrebaria, Ele nasceu junto aos animais, simples, rejeitado já desde criança.
Logo depois do seu nascimento, a família tem que fugir e se torna imigrante num outro país. Vão para o Egito, porque Herodes queria matar a todas as crianças para ver se matava esta criança que havia nascido em Belém. Ele cresce como todos nós, aprende uma profissão, a profissão do seu pai adotivo, o querido e amado São José, tornando-se carpinteiro. Aos 30 anos assume a sua missão, e aí começam os seus problemas, começam as lutas, as dificuldades, as pessoas tentando destruí-lo, difamá-lo, as pessoas tentando de todos os modos desmerecer o seu trabalho. Nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo entrando em angústia, logo depois da Quinta-feira Santa, logo depois de ter celebrado a última ceia, ele vai para o Horto das Oliveiras, e aonde? Ele vai suar sangue para ver a intensidade da sua dor, como nós. Quantas vezes nós também já suamos sangue por causa da dor, do sofrimento e de tantos problemas. Mas ele passou por tudo isso, para que nós, passando por tudo isso, tivéssemos presente em nosso coração, tivéssemos vivo, por ação do Espírito Santo, a certeza: ele passou por causa de mim, ele venceu por causa de mim, e por isso eu não posso de modo algum permitir que estas situações venham a me abalar. Repare, meu querido e minha querida, a Sexta-feira Santa, apesar de ser um dia que nós aparentemente vivemos a tristeza, é o dia do maior derramar do amor de Deus sobre nós. A Sexta-feira Santa é a prova realmente do quanto nós somos importantes. Ninguém morreria por mim ou por você, por mais íntimos que fosse, ninguém morreria, e Jesus morreu. Por isso, quem está em Cristo é templo, assinalado por este sangue que foi derramado ali na cruz bendita, e Satanás foge para longe. Quem é que traz a vacilação para nós? Quem é que nos dá a vontade de desistir? Quem é que coloca os pensamentos negativos em nossa mente? Quem é que nos faz colocar no coração desejo de vingança? Quem é que faz a gente muitas vezes parar de caminhar? Quem é que faz a gente abandonar a nossa fé? Quem é que faz a gente voltar às antigas obras para envergonhar a Deus? É o diabo. Não que ele nos possua, não. Mas é ele que tenta nos inspirar, como ele fez com Adão e Eva. Adão e Eva podiam resistir. Adão e Eva haviam ouvido a palavra de Deus. Adão e Eva sabiam o que Deus havia falado. Mas preferiram dar ouvidos ao demônio. Mas a palavra de Deus, meus queridos e minhas queridas, lá em 1 João, no capítulo 3, nos diz que Jesus morreu na cruz também para derrotar o demônio. E por isso, nas horas da tentação, nas horas em que nós nos sentimos ali machucados, nas horas em que nós sentimos o desejo de fugir, nessa hora nós temos que parar. Nesta hora, meu querido e minha querida, nós temos que olhar para a cruz e dizer: eu não posso ser como Judas, porque fugir e abandonar a fé é se enforcar espiritualmente. Fugir e abandonar a fé é ser como o soldado que colocou a lança no coração de Jesus. Fugir e abandonar a fé, abandonar a luta, entregar os pontos, porque alguém, porque uma situação, ou porque qualquer coisa nos abalou, significa dizer: aquilo que ele fez por mim,
não tem poder algum, não tem força nenhuma. Por isso nós temos que aprender a fazer o exercício, meu querido e minha querida, da cruz. Na hora em que nós sentimos como Jesus, o coração ali abalado, como aconteceu no Jardim das Oliveiras, quando Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. E aqui, o que é que fez Jesus? Jesus se levantou, e Jesus caminhou para a vontade do Pai. E porque ele caminhou para a vontade do Pai, aparentemente, para o mundo foi um fracasso, mas foi a vitória, porque a morte não conseguiu segurar Jesus Cristo. Por isso nós não adoramos a um Deus morto. Por isso a sexta-feira não é um dia assim em que nós olhamos para o Cristo que está morto, não. Nós olhamos para o Cristo que morreu por causa de nós. Nós olhamos para o Cristo que deu a sua vida por nós, mas nós sabemos que Ele está vivo porque Ele ressuscitou. Amém? Isso é muito importante. Portanto, a cruz, meus queridos, nos trouxe também o benefício dos sacramentos e a igreja. Como aconteceu esta maravilha? Em João, no capítulo 19, versículo 34, um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Assim como Deus abriu o lado de Adão, quando ele dormia, e formou a mulher, o sono de morte do Cristo na cruz, fez com que jorrasse do seu lado aberto água e sangue. Água que fala da grandeza e da beleza do lugar aonde nós recebemos a vida de Deus, o lugar e a beleza onde nós recebemos os efeitos da cruz de Jesus. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, vai dizer que nós fomos mergulhados na morte de Cristo pelo batismo e ressuscitamos para a nova vida. Portanto, em você, meu querido e minha querida, está a marca da vida nova. Não permita que o demônio, nesta caminhada que nós temos até a nossa pátria definitiva, coloque no seu coração o sentido da derrota, porque a derrota para aqueles que estão em Cristo não existe, mas existe somente a vitória. Por isso, a água do batismo que jorrou do coração de Cristo para nós é importantíssima, porque ali começa justamente a grande graça que nós recebemos do céu. O sangue nos fala deste sacramento que ontem, meus queridos, nós celebramos a sua instituição. A Quinta-feira Santa é importantíssima justamente porque aí nós celebramos o sacramento dos sacramentos, o milagre dos milagres, porque tudo o que nós fazemos na nossa vida cristã tem o seu ponto de chegada e o seu ponto de partida na Eucaristia. Porque a Eucaristia é Jesus vivo, a Eucaristia é Jesus por inteiro que se oferece para nós. A igreja, no momento em que o lado é aberto, a igreja é confirmada, pois é a ela a quem foi dada a missão de batizar e continuar celebrando a Eucaristia. Por isso, meus queridos e minhas queridas, saibamos nos unir à Virgem Maria. Geralmente nós falamos neste momento, saibamos nos unir à Virgem Maria e ao discípulo amado. E a gente esquece que também lá aos pés da cruz estava quem? Maria, a irmã da mãe de Jesus. Maria Madalena também estava lá. E o discípulo amado. Portanto, hoje, nós somos convidados a nos colocar aos pés de Jesus e da sua cruz.
Mas nós somos convidados a nos colocar, não como pessoas que estão conformadas. Não, eu tenho que me conformar com esta situação. Não se conforme com a situação da sua vida, mas pelo contrário, permita que Jesus realmente faça com que você vá se transformando em um novo homem, uma nova mulher. Permita. Não se entregue dizendo, mas eu sou assim. Não. Você pode ser assim humanamente, mas Deus não te criou para ser assim. Deus te criou para você ser a imagem e semelhança dEle. Deus te criou para sorrir, para ter brilho nos olhos, para ter ouvidos atentos, para ter coração vibrante, para ter mão aberta, para acolher os irmãos e levantá-los. Deus te criou a imagem e semelhança dEle para amar como Ele te ama. Deus te criou para ser como Adão e Eva antes de terem pecado. Eles andavam com Deus e conversavam com Ele intimamente. Deus te convida em Jesus Cristo a ter esta intimidade e saber, Ele é o teu Pai, o teu papaizinho amado que te diz, coragem, pare de ficar aí parado, chorando e se lamentando, levante-se como aquele que foi restaurado em Jesus Cristo, por um preço alto que foi a morte de Jesus Cristo. Por isso, tomemos a decisão definitiva de entregar a nossa vida a Cristo. Levante a sua mão. Feche os seus olhos. Repita comigo. Pai querido, nesta sexta-feira santa, existe a dor, existe o sofrimento, existe a tristeza, mas foi necessário tudo isso para que eu recebesse a alegria da Páscoa. Por isso agora, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu clamo, eu peço que o seu sangue precioso me lave, me purifique, me cure, me liberte e me torne uma nova criatura, cheia do Espírito Santo. Amém. Curva a sua cabeça durante alguns instantes.